Reparação histérica. Reparação histérica. Hello, Hysterics! Olá, Mili, maravilhosa! E olá, Alexandre Patrício, o amor da minha vida. Alexandre que é professor, psicanalista, escritor e gato. Gato, bronzeado, um dente maravilhoso, um brinco George Michael, que dá aula de luto e melancolia com uma camisa meio aberta e eu não consigo sentir nem luto nem melancolia. Olá, Lê! Oi, gente! Oi, Mili! Oi, Hysterics! Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, viu, por você ter vindo. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço o convite. E hoje a gente está sem a Manuzinha, porque a Manuzinha foi dar a sua aula, levar a sua sabedoria para Portugal e, enfim, todas as pessoas que estiverem lá fazendo seu curso. E Tati Roca, o que eu considero muito sexy. Ai, gente, estou muito sexy. Eu mesma não quero sarar. A minha otorrino falou que eu vou ter que usar corticoide. Eu falei, pra quê, gente? Deixa assim. Não. É muito sexy, voz rouca, gente. Eu amo. Eu adoro também. Eu adoro. O problema é que ela, quando falha, faz um... que não é tão sexy, né? Mas vamos em frente. Bom, o tema de hoje é a série Tremembé. E não só a série Tremembé, mas por que True Crime é esse sucesso. Eu não sou uma consumidora de True Crime, eu não gosto. Então, toda essa febre dos podcasts e das séries e dos filmes, né? Eu escutei Praia dos Ossos porque era uma história que eu queria saber, eu achava que era necessária e muito bem produzido. E acho que tinha sido minha única experiência. Até porque ali não é aquele true crime para vender, aquilo lá é para informar, então me interessou. E vi Tremembé. E aí, desde que vi Tremembé, fiquei, Mili, precisamos falar sobre isso. Mili, que também não gosta de ver true crime, foi assistir. Aí chamei Alexandre Patrício e vou colocar aqui o motivo da minha necessidade louca de falar sobre isso, que é direção da Vera Egito sempre impecável, uma grande diretora, tá muito bem produzido, né? As atrizes e os atores estão muito bem. Carol Garcia fazendo a Elise Matsunaga, para mim tá espetacular. Todas estão bem, mas ela se destacou para mim, né? Bom, fui ver a série e eu senti do começo ao fim um incômodo gigantesco de estar vendo. Ao mesmo tempo, tinha algo em mim que queria continuar vendo. Eu maratonei em 2 dias e fiquei com essa pergunta do porquê que estava me incomodando tanto o fato desse desejo grande em ver até o fim, de maratonar, nem que fosse para depois criar todas essas discussões e polêmicas. E não sei aqui se vou falar mal, não sei aqui se vou elogiar, eu não sei o que eu tô sentindo. Eu sei que eu senti incômodo, principalmente porque algo em mim sentiu essa necessidade de continuar vendo. Tipo, fui almoçar, queria voltar logo para terminar de ver. Sabe quando você... percebo a minha dificuldade em falar que eu estava gostando, porque eu não sei se é gostar, eu não sei o que é. Né? Então, só acho importante dizer que eu não estou falando mal do trabalho de ninguém, da direção, da produtora, do Prime, nem de nenhuma das atrizes, nem dos atores. Eu fiquei impressionada com a caracterização, né? Impressionada, o Nardoni ali assustei, achei que tinham chamado o fucking Nardoni para fazer a série. Mas justamente isso me incomoda. Achei que tinham chamado o Nardoni para fazer a série, que cazzo. O cara, sabe... Porque assim, não é gente doidinha, são histórias pesadíssimas, né? A Letícia, que faz o Sandrão, passou mal depois de algumas cenas que ela fez, né? E várias atrizes falaram, bom, eu sou uma operária, né? Eu faço personagens, eu conto histórias, então eu topei. Mas você percebe nas entrevistas dessas atrizes também esse certo incômodo que eu tô falando, porque... Tem uma coisa que é assim, o subtítulo da série, o presídio dos famosos. Então é colocar criminoso num lugar de celebridade. Isso me incomodou muito, que é uma coisa que o Praia dos Ossos não tem. O assassino do Praia dos Ossos, você não fica, sabe, depois a internet enlouquecendo,
Gente, a Suzane retomou a venda dela de botar lá uns strass em chinelo. Os jornais noticiaram, ajudando essa mulher a vender mais os chinelinhos dela. Entendeu? Então tem algo de muito estranho nisso tudo. Então eu queria ouvir vocês. Mili, você quer começar ou a gente deixa o convidado, que apesar de ser um macho branco, é gay. Então, se a gente quiser deixar ele começar, também podemos. Eu vou só falar uma coisa antes dele começar. Porque a Tati me liga um dia e fala, eu quero falar de Tremembé. Eu falei, não vamos falar de Tremembé, eu não vou ver, eu não quero, não me faça ver isso. Aí ela argumentou, obviamente ela tinha coerência no argumento Eu estava dela. com a voz rouca, então eu seduzi Mili para que ela topasse. Exato. Muito difícil argumentar com a voz rouca dela em áudio. Então, eu topei. Mas eu quero dizer assim, eu vi 3 episódios. Algumas horas eu acelerava, eu não dormi, eu sonhei com a Matsunaga. Gente, assim, estou descaralhada das ideias, falaremos sobre isso aqui. É tipo uma Ilha de Cara dos Infernos, do 7º Círculo Inferno. Isso! Arrasou, Ilha de Caras dos Infernos. Obrigada. Nossa, adorei também. Perfeito. Vem, Alê, traz o Estranho em Nós. Eu já sei que você vai puxar o Estranho em Nós, vai. Eu já tô arrepiada aqui, querendo. Gente, olha, o Freud tem uma frase muito emblemática, já quando ele publica o grande texto dele, que torna ele famoso e polêmico, que é os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que ele vai falar da sexualidade infantil e causa, né, um furor ali, um mal-estar gigantesco naquela época, e ainda hoje, né? E nesse texto, Freud ele diz uma afirmação que eu acho bem interessante para a gente poder começar a nossa discussão. Ele vai dizer que as neuroses são, por assim dizer, o negativo das perversões. Então, explicando, né? O neurótico, ele não faz, ele se contém, né? Ele não faz aquilo que o perverso tem coragem de fazer. O perverso, ele passa por cima da lei. Então, por isso que a neurose é o negativo da perversão. A perversão não tem lei, não tem limite, ela se autoriza, ela corre desenfreadamente, né? E eu acho que é isso, esse estranho, né? Que a Tati falou, já vai falar do duplo familiar, do infamiliar, do Davenheimnis, né? É esse estranho familiar, esse infamiliar, talvez, que desperta na gente. É um estranhamento, uma inquietação, um incômodo, mas que ao mesmo tempo está ali, pulsando nos bastidores, né? Então, não estou dizendo que a gente tem vontade de matar todo mundo, não é isso, mas essa liberdade, passar por cima da lei, estar acima do outro, é uma coisa meio que convoca a gente, né? Seduz a gente. Assim, nossa, sobretudo quando é glamourizado, né? E eu acho que vocês tocaram num ponto essencial, né? A gente vê ali uma glamourização dessa perversidade, né? A gente nem costuma chamar tanto de perversão porque o Freud vai nomear de perversão de uma outra forma, dos desvios da sexualidade normal, né? Que para ele, por exemplo, a homossexualidade seria uma perversão. Depois ele revê isso no final da obra dele. Mas aí são outros 500. Mas essa perversidade, ela seduz, sobretudo quando é glamourizada, o que acontece muito nas vilãs de novela. Mas as vilãs são ficção. Ali é vida real. Exatamente. Porque assim, a gente amar o Odete Roitman pode ter toda a discussão, né, de por que o brasileiro gostou dessa branca rica, que chama todo mundo de meu bem, de um jeito escroto, tá? Mas ali também eu acho que é o trabalho impecável da Débora Bloch, tem toda uma discussão, né? Acho que ali é porque a gente ama a Débora Bloch também. Agora, eu preciso dizer que eu tô comovida mesmo é com o tamanho da xícara da Mili. Caramba, Mili! Olha isso! Eu tô acostumada com esse tipo de canequinha, ela é menorzinha. Olha que bela caneca. Gente, cabe 500 mililitros aqui. Porra. Gente, não fica sem. Eu fico bebendo. Maravilhosa, maravilhosa. Isso da glamourização já me incomoda, porque assim, primeiro a série é muito bem feita, né? Então é bem dirigida e tal. E assim, a Suzane entra, a primeira cena da Suzane tem um cansei de ser sexy, aí já botam eu sei que eu sou bonita e gostosa. Mano, ela matou o pai e a mãe. Pra onde a gente estava indo assistindo isso? Porque uma boa direção e uma boa atuação te leva a entrar nisso que estão querendo
fazer com você. Os momentos em que eu sentia que eu tava me entregando a série, eu pensava, que porra tá acontecendo? Eu tô minimamente torcendo ali eu tô minimamente passando um paninho, porque a Jatobá levemente tá sendo manipulada pela família do Nardoni. E por que eu estou falando Jatobá e Nardoni? Se for para falar de psicopata, eu quero falar ou de ficção, ou como Praia dos Ossos fez, que é pra gente odiar aquele cara e não pra gente tornar celebridade, porque tornar celebridade vem de celebrar também. Então eu tô celebrando assassinos, é um negócio muito louco, Milly. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, esse incômodo, sim, da gente glamourizar, como a Lê falou, essa vida bandida, assim, né? Porque a gente tá falando de assassinato de criança, gente. Tem gente ali que assassinou criança. E eu acho que até assim, tem a Matsunaga que assassinou o marido. Tá, ela alega que ela estava se defendendo. Mas aí você esquarteja. Então, até a parte que ela assassina dá pra... Bom, Elise, sei lá, vamos pensar aqui, né? Foi legítima defesa, exato. Mas aí ela esquarteja, gente. Como assim? Então, é tudo muito perverso. Mas algumas coisas, depois que passou meu medo um pouquinho, algumas coisas me chamaram a atenção. Tudo isso aí que você falou da Vera Egito, assim, eu acho a fotografia brilhante, a direção de atores, assim, eu achei, gente, os diálogos, sabe? Tudo muito fantástico, né? A caracterização é isso, assim, as pessoas... Me deu um certo prazer ver aquele Roger Abdelmaci, não sei falar o sobrenome dele. Se fuder, o cara tá tão igual que você vibra em ver ele se fudendo, né? Super. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira é assim, me parece que o sistema penitenciário brasileiro é realmente um depósito de gente. O que eles têm ali de concreto para transformar essas pessoas é transformar elas em pequenos empresários mesmo, como é a Richthofen, é costura, sabe? É mão de obra para que eles produzam. Algumas coisas que eles produzem nos Estados Unidos, por exemplo, são os presidiários que fazem as placas de carro. Então, alguém ganha dinheiro com isso, gente, mas tem lá uma população trabalhando sem ganhar. Então tem isso. Não tem um curso, uma aula sobre humanidades, não tem, gente, assim, como é que essas pessoas vão, porque eu acredito que as pessoas se transformam, eu acredito num sistema penal que recupere as pessoas, eu gosto de achar que eu sou abolicionista, é óbvio que em alguns casos você tem mesmo que tirar de circulação, desde que você transforme essa pessoa, ou atue para transformar essa pessoa, não tem isso. Não tem, então foi me assustando em outras camadas, sabe, o nosso sistema penal, porque sabe quem está lá também? O Robinho, que não foi representado, né? Tem mais gente lá, de famosinhos, assim. É muito assustador mesmo, e obviamente a gente se pega torcendo por algumas dessas pessoas, ou achando bonito, ou achando sexy, ou achando erótico, esse ambiente, assim, e eu nem sei, tá, gente, se é errado ou não, eu realmente não sei, como a Tati, eu tô entrando nesse debate sem saber direito o que eu acho, né, eu acho que o audiovisual brasileiro é bom, que essa série tenha feito tanto sucesso, já ouvi dizer que a Prime vai pedir mais coisas pra gente, mostra que a gente sabe, que a gente pode, isso eu ainda estou aqui o ano passado e o Agente Secreto também estão fazendo, eu acho que a gente está numa fase brilhante do nosso audiovisual, sabe? E tem debates importantes aí, eu fiquei bem perturbada, não vou ver mais, vi o suficiente para conseguir falar alguma coisa aqui com vocês, porque me perturba mesmo, mas assim, eu fico olhando para o sistema penal e penso, meu Deus, está tudo tão errado, que eu acho que é um erro até pequeno a gente glamourizar o que a gente vê, sabe? Mas isso que vocês falaram do Roger Abdelmaci, a série retrata ele como o grande filho da puta que ele é, e você torce para ele se fuder. Nisso, ele é um personagem que eu acho que foi retratado de um jeito ok. Agora, o resto foi retratado com esse subtítulo, A Prisão da Celebridade, dos Famosos. Então, eles colocam Marina Rui Barbosa ali como uma grande sedutora, e todo mundo, sabe, aquelas amigas que ela faz, aí de repente ela faz uma amiga que pinta a unha dela e faz o cabelo dela, e quem é essa mulher? É a mulher que deixou filmarem as irmãs de 3 anos sendo
Ou seja, ela é um monstro. Então, assim, a série deveria chamar Monstros Enjaulados, o cativeiro dos monstros. E não, que é como é retratado o Roger. O Roger o tempo inteiro, né? Até fiquei pensando se não é um etarismo que o único retratado como escroto é o velho, porque o resto é tão escroto quanto ele, mas por ser jovem, tá num lugar de sedução, tá num lugar de gatinho da cadeia, entendeu? E assim, aí você vê aqueles dois gays gatíssimos se pegando, você esquece. Você fala, nossa, que atores bons e que homens bonitos, e eles se pegando, e que legal a piada da calcinha, quem que vai pôr a calcinha. Aí você fala, peraí, o cara matou uma mulher paulada, que caralho, eu tô vendo essa série. É muito esquisito. Eu tô mais pra falar mal do que pra falar bem, na real. Não, eu fico pensando muito também na glamorização e a própria postura sedutora, né? Eu acho que dentre todas, a Suzane ali, ela é muito emblemática, né? E ela seduz no gesto, na voz, no olhar e no discurso, gente. Não sei se vocês pegaram, ela fala umas 3 vezes para umas 3 presidiárias e isso me pegou muito. Como a Tati bem mencionou, né? As pessoas que estão ali cometeram crimes absurdos. E aí ela pega na mão das presidiárias, ela diz assim, você não fez nada. Por que você tá tensa? Fica tranquila, você não fez nada. E você fala você assim, não fez gente... nada que nem eu. Que nem eu. Exatamente. Porque ela tá nesse lugar de Vossa Majestade o bebê, né? O narcisismo, eu tô acima da lei, eu tenho o meu gozo ali totalmente irrefreável, né? Eu posso fruir de tudo e ninguém vai me barrar. Aquele pensamento maníaco, onipotente, histriônico, que chega a dar uma entrevista em rede nacional e parar o ibope da televisão, né, gente? Tem isso também, né? Tem isso também. O Gugu lucrou muito antes do Prime, né? Exato. Então eu acho assim, eu acho que o Prime... eu gosto quando você fala assim, tô mais pra falar mal do que bem. Mas eu acho que como qualquer expressão artística, ele traz uma provocação e uma ironia. Eu acho que ele zoa a nossa cara, sabe? Eu acho que é justamente esse lugar incômodo que ele convoca a gente a sentir. Porque eu também senti. Tinha uma hora que eu falava assim, gente, como assim eu tô apaixonado pelo olhar da Richthofen? Eu falava assim, isso é bizarro? Isso é bizarro? Eu tô completamente... né? E eu falava, o Felipe falava assim, a gente olhava um pra cara do outro e falava assim, meu Deus, isso é bizarro. O que eles estão fazendo? O que a série tá fazendo? A fotografia, as nuances. Que nó é esse? Né? Uma menina fria, psicopata, eu acho. Ela tentando driblar o teste de Rorschach, né? Que é uma piada, é um teste que não tem como driblar, é um teste dificílimo. Esse teste de Rorschach é específico para descobrir se alguém é psicopata? Ele não falha, assim, ele geralmente não falha. É um teste super complexo, você faz para ver se a pessoa é capaz de sentir arrependimento. Se ela tem arrependimento, se ela tem consideração, e aí ela faz o teste de Rorschach. E ela tentando ali manipular o teste de Rorschach, e ela sai ali com uma piada pronta, né? Porque é super, não tem como. E aí você fala, cara, então tá o tempo todo, você tá nesse jogo, né? De vai e volta. Você se identifica e você se surpreende, você fica horrorizado com essa identificação, com essa coisa que a tela captura, né? Que os personagens capturam. É surreal. Eu acho que nós temos, sim, uma parte animalesca, né? Voraz, selvagem, né? Quando a gente... sei lá, né? Enfim, né? Recentemente aí, né? No antigo mandato presidencial, acho que todo mundo sentiu muito ódio, muita vontade de matar. Pode falar, odiamos Bolsonaro, manda então, a gente sentiu muito ódio, né? Do ex-presidente. Ele ativou tudo que há de pior em nós. Eu senti isso. Né? Eu sentia naquele momento dele debochando das vítimas da Covid, ele despertou o meu pior lado. Entendem? Eu não sei o que eu faria se eu estivesse ali do lado dele. E talvez eu agiria por um impulso altamente destrutivo. E eu acho que essa é a sacada do Freud, da psicanálise, quando ele vai dizer claramente que nós nascemos atravessados pelo instinto de vida e pelo instinto de morte, pulsão de vida e pulsão de morte. Então a gente tem esse lado destrutivo, né? Mas a gente se assusta quando esse nosso lado destrutivo se identifica com um criminoso,
com um psicopata, né? E eu acho que a série, ela coloca justamente a gente nesse lugar de incômodo. É interessante o jogo que ela faz. Uhum. Quando o irmão Cravinho, que é todo tatuado, sai de moto, livre, o ator é super bonito, né? E aí vai num bar e tá com uma menina. Vocês falaram isso de glamourizar a vida bandida, né? Se ele fosse um bandido, porque assim, a gente torce para traficante, a gente vê série, e eles colocam muito, né, nessas séries também, esses líderes de essas máfias, né, que tem... Não, na Casa de Papel, a própria Casa de Papel foi um fenômeno. A gente torcia para todos os bandidos. Um Mad Men, por exemplo, que apesar de ser um publicitário riquíssimo, aquele cara é um bandido, aquele cara é um escroto, mas o ator é lindo. Você torce, mas você fala, pô, eu tô torcendo para um cara que traía a mulher, eu tô torcendo para um cara que faz assédio sexual. Você fica mal, mas nesse caso a gente estava o quê? Seduzido por gente que mata criança, por gente que mata a gente na porrada, matou a mulher na paulada. Então é muito confuso. Então essa glamorização da vida bandida, eu lembro que quando tem essa cena do Cravinho tatuado lá, andando de moto, aquele ator lindíssimo, eu cheguei até a torcer. Eu falei, tinham que fazer um spin-off desse cara, daí não seria spin-off, tinham que pegar ele, botar ele como bandido, gatão nessa moto, sabe? Um bandido que rouba dos ricos pra dar pros pobres, sei lá, eu fiquei querendo ter uma desculpa pra torcer pra ele. Sabe aquele bandido que a gente gosta, assim? Sim, mas não tem, é muito angustiante, Não. Agora, por que aí tentando entender o mundo real, né? Por que cacete tem alguém que casa como a Suzane Richthofen e tanta mulher interessante fica aí querendo ter uma relação amorosa, né? Mulheres incríveis, enfim, com empregos maravilhosos, que estão aí na vida lutando, cuidam dos pais, cuidam dos filhos, e tanta gente na internet, sabe, pô, eu tô há um tempão em aplicativo, não conheço ninguém, Suzane sai casada da cadeia. Não, gente, e as cartas que ela recebe de admiração de fãs. Tem fãs, né? É uma coisa assim da ordem do bizarro, do absurdo, né? Como que você consegue atrair uma multidão de fãs, né? A Elise, quando ela tem a primeira saída, né? Ela tem pessoas ali na porta que batem palma para ela, falam, ai, nossa, você representou. E aí eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que quando a gente pensa ali na questão do marido e o quanto ele era escroto, né, até é justificável, assim, né, entre aspas. Sim, para se defender, porque ele falava que ia matar ela, né? Exato. E aí, mas quando você vê toda a frieza dela, né, cortando aquele corpo como se fosse um pedaço de carne, e a série faz analogia o tempo todo com a caça, né? Ela caçava com o marido, e, enfim, e cortavam ali, eles tinham, né, essa coisa, essa paixão pelo sangue, pela carne, pelas vísceras. E você vê uma pessoa sendo aplaudida, né, assim, de novo, isso te causa um incômodo muito grande, né? E aí fica a pergunta, por que tanta gente trabalhadora, honesta, que rala, não tem a admiração que essas pessoas têm? Fica uma pergunta. Não, é uma pergunta boa mesmo, Ale, porque assim, é claro que tem, eu acho, um desejo de gozo que vem com você chegar bem perto da morte. E essas pessoas representam a morte. O gozo é, né, essa pequena morte. Então, eu acho que algumas pessoas têm isso talvez mais exacerbado, então elas querem chegar bem perto dessa sensação. Outra coisa que me ocorre é que a gente fica vendo essas pessoas que cometeram atitudes tão grotescas e a gente pensa, inevitavelmente, se a gente mataria alguém. É claro que essa dimensão de violência está dentro da gente. Eu mataria alguém que fizesse mal a alguém que eu amo. Eu não esquartejaria, mas eu acho que tem esse ímpeto, sabe? Eu deixaria sair esse monstro de dentro de mim. Eu mataria para me defender de um homem que estivesse tentando me matar, por exemplo. E é claro que a gente tem essa dimensão. Então, talvez isso também incomode a gente. Exatamente. A gente está vendo alguma dimensão do que somos enquanto humanos. Perfeito. Sabe?
E eu acho que isso gera um incômodo, assim, é mais até do que você ver o nojo daquela pessoa tentando cortar a carne. O Bully que me falou isso, eu não vi, tá, gente? Tentando cortar com uma faca, penetrar uma carne humana, que aparentemente é bem difícil de ser penetrada para cortar. Gente, é assim, é horrível, assim, mas a gente tem essa dimensão. E a gente gosta de dividir a sociedade entre pessoas boas e pessoas más. Exato. Como todos nós somos tudo, né? Não existe essa divisão. Gente, a gente é humano. É aquele cara que eu citei aqui no passado, no retrasado, o tal do Terêncio, o filósofo pré-socrático. Tudo que é humano não pode ser alheio a mim, né? Então, tem essa mistureba aí que é incômoda. Eu fiquei pensando, eu lembrei de um livro e uma peça de teatro, um livro muito clássico e muito antigo que eu li com 20 anos, que é o Estrangeiro, né, do Camus. E mais recentemente eu vi o monólogo do Moscovis, que chama Motociclista no Globo da Morte, que vai chegar em São Paulo em janeiro, e que o autor dessa peça, que se chama Leonardo, ele narra um cara chamado Antônio, ele conta a história, né? É um monólogo, enfim. Tem o Antônio, que é quem está narrando esse monólogo, né, que o do Moscovis faz, que é um cara que está num bar, então ele é um cara que ele se apresenta como um matemático, muito racional, um cara muito pacífico, muito do bem, muito gente boa, só que ele está num bar e ele vê um outro cara que também chama Antônio cometer um crime, né, um ato de violência, não vou ficar dando muito spoiler. Primeiro ele vê o cara assediar-lhe sexualmente, uma garçonete, e depois o cara tem um ato violento. E esse primeiro Antônio, que é o pacífico, ele assistia aquela violência, mexe tanto com ele, que ele pensa nas violências da vida toda dele, que ele sofreu, as vezes em que ele quis ser violento e controlou, e as violências do mundo. Ele começa a pensar em todas as guerras. Então, aquela violência desperta nele a violência de várias formas, né? Que ele sofreu na infância, as que ele quase cometeu. E aí eu não vou dar spoiler, mas isso gera ali uma ação nesse Antônio, que é que o do Moscovis faz. Então, um pouco isso que a Mili está falando. A peça é exatamente isso. Essa dimensão humana que eu acho que o bom neurótico, e aí aquele neurótico mesmo, aquele lá que é obsessivo, histérico, tem toda... Isso você me corrige, Ale, mas minhas lembranças de leitura de psicanálise e também da minha própria análise é que às vezes o neurótico é tão neurótico que só dele pensar ele já acha que já fez. Então, é aquele cara que fala assim, puta, eu fiquei com tanta raiva da minha mãe, será que por isso no final do dia ela teve uma enxaqueca horrível e dorme culpado? Porque ele acha que deu a enxaqueca na mãe. Né? Então, o neurótico, ele tá sofrendo por tudo que o sociopata não sofre. Porque o sociopata, ele faz a passagem ao ato, né? Ele dá a porrada na cabeça da mãe que pode gerar, se não a enxaqueca, matar. O neurótico, acho que causou uma enxaqueca, né? Mas apesar disso, apesar da gente estar protegido pela neurose e não... né? Eu também mataria alguém que fizesse um mal para minha filha, mas eu não passo... Já tive vontade de esganar pessoas, não sair esganando, né? Mas eu acho que essa dimensão humana de que a gente poderia fazer, ela é incômoda. Mas também é incômodo pensar que tem gente que de fato faria. Então, eu acho que tem esses dois incômodos, né? Da dimensão humana, tipo, eu reconheço esse ódio, eu já pensei sobre ele, mas tem gente que vai lá e faz. Então, além da minha angústia em ter a raiva dentro de mim, tem angústia de eu não me reconhecer, de eu não reconhecer do que é feito aquela pessoa, que acho que é por isso também que causa curiosidade. Do que é feito um Nardoni, entendeu? Porque assim, do que é feito uma pessoa que tá com o filho pela janela? Porque isso é da ordem de uma coisa tão demoníaca que eu reconheço a raiva, mas eu não reconheço o tamanho dessa maldade. Exato. Então, eu acho que tem um incômodo também, e eu não sei se a psicanálise fala disso, mas para aquilo que é sobrenatural. Esse eu não reconheço. O tamanho disso, eu não sabia nem que humano podia sentir. Será que isso é demônio? Será que isso é sabe? Eu acho que tem algo aí também.
Eu acho que a gente não tem noção da dimensão, né? Da onde pode chegar esses impulsos. Como a Mili bem falou, a gente é construído por isso faz parte da nossa natureza humana, mas a gente não tem ideia aonde que o outro chega com isso. Tem gente que Uhum. ultrapassa todo e qualquer limite, né? O Freud vai dizer ali em 1930, no Mal-Estar na Cultura, que sempre vai existir um mal-estar entre nós, porque para a gente viver em cultura, para fazer o laço social, a gente tem que renunciar aos nossos impulsos. Renunciar esses impulsos, esses instintos, gera um mal-estar, que é o adoecimento, é a neurose. Mas a neurose está ali para segurar tudo, né? Quando você não tem neurose, você tem uma selvageria. E eu acho que é esse também, essa angústia, você usou uma palavra, Tati, essa curiosidade, né? Para nós é tão estranho, e aí talvez a gente fique preso. Você falou assim, eu almocei e tá já pensando já para voltar e terminar a série. Que né? ódio de sentir isso. Exato, porque é isso. Até onde vai esse impulso destrutivo? Qual que é o limite? Será que tem limite? Né? Muitas pessoas ali que estão ali não têm esse limite. Elas ultrapassaram todo e qualquer limite imaginado por nós. Né? E é isso talvez que instiga, que pega, né? Mas ao mesmo tempo é a denúncia de uma ferida, de uma marca constitutiva nossa. A gente pode não chegar lá. A gente não chega lá porque a gente tem freios, a gente tem superego, a gente consegue barrar esses impulsos. Mas cutuca uma ferida constitutiva. Nós temos esses impulsos dentro da gente. E por isso causa incômodo. Agora, Miri. um outro ponto que eu acho que talvez valha a pena a gente debater é essa onda de true crime para relaxar. Isso. Nossa. Perfeito. Minha mãe vê true crime para dormir. Eu fui casada com uma mulher que também, na hora do almoço, tô tensa, vou ver ali um true crime. Que porra é essa? Eu acho uma loucura. Da onde vem? Sabe que eu fiquei pensando? Eu vou oferecer uma possibilidade. Quero saber o que vocês acham. Não sei se é uma grande viagem. A gente está numa fase tão mentirosa das nossas vidas, oferecem para a gente tanta mentira, desde a publicidade com coisas do tipo, a gente existe por você, quem faz aniversário sou eu, quem ganha o presente é você. A gente sabe que não é verdade, né? Passando pelos políticos, uma sociedade inteira invertendo narrativas. A gente se dando conta de que a gente aprendeu na escola que o Brasil foi descoberto quando o Brasil foi invadido e ocupado, sabe? A gente viu que a gente está cercado de mentira. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Fake news, né? Porque parece que fake news é um fenômeno moderno, mas, gente, a Globo noticiou as diretas já dizendo que era um show de música sertaneja. Não falou das diretas já. A Globo manipulou um debate político entre Lula e Collor, sabe? Então, a fake news, ela existe há muito tempo, né? Um debate, por exemplo, nessas televisões de notícias sobre a previdência privada, que coloca lá pessoas que são a favor ou muito a favor, mas não coloca ninguém contra, está oferecendo uma fake news para a gente. Já tem ali uma fake news. Então, a gente se deu conta de tudo isso. A única coisa verdadeira é o crime. Me dá um crime aí para eu ver uma verdade. Sei lá. Me passa isso pela cabeça. Tem isso também. E eu acompanhei de perto uma amiga, hoje em dia a gente é mais distante, mas que ela era muito boazinha durante o dia. Muito fofa, muito amiga de todo mundo, queridona, né? E ela também via true crime para relaxar. Eu acho que ali tinha uma coisa, uma performance sei lá, do bem. E uma satisfação à noite de algo que estava represado, né? Exato, eu acho que ela podia botar ali, ela não queria fazer nada daquilo, mas ela tinha muito ódio dentro dela. E ela, até porque ela era escorpião, com ascendente de escorpião, lua em escorpião e Vênus em escorpião, então ela era o demônio, na verdade, só que ela era uma fofa o dia inteiro, né? Ela trabalhou comigo na época de agência. E recentemente a gente se encontrou e ela falou que ela via sempre true crime para relaxar, e eu lembrei desse monte de escorpião. Olha. E eu acho que ela podia, né, sei lá, montar uma cena ali em que ela vazava um pouco disso, não sei.
Mas aí que tá. Eu acho que o que pega na gente é que, por mais que seja uma representação artística, né? É arte, mas é true crime, né? É baseado na verdade, né? E aí eu acho que faz todo sentido o que a Mili falou. Porque eu acho também que a gente tá meio cansado de tanta hipocrisia. A gente tá soterrado de tanta hipocrisia. E de repente você vê ali, né, uma coisa totalmente sem freios, os impulsos vagando livremente, todo mundo passando por cima de todo mundo, crueldade à torta e à direito. Então você fala assim, nossa, esse cara é tudo menos hipócrita. Me relaxa, isso me relaxa. Aqui eu vejo verdade. Então aqui eu consigo relaxar, né? Que eu consigo sair dessa casca, dessa realidade falsa que a gente é obrigado a construir para viver, para conviver com o outro, né? E aí você vai lá e... Gente, mas o psicopata é honesto? Porque o psicopata, você vê, eu entendi total o que a Mili falou, só tô querendo, porque é um assunto, olha a loucura, é um assunto excitante, a gente é tudo doido. Tá? Isso. A gente é tudo doido. Eu acho que a gente não dorme depois de ver. Eu tive um monte de pesadelo, com prédio caindo, com casa explodindo, com gente morrendo. Tive um monte de pesadelo, mas eu também acho que a gente não dorme, porque em algum lugar é excitante. Não excitante no sentido, nossa, fico com vontade de me masturbar depois de ver. Não. Mas excitante de, sabe, movimentar ali batimentos cardíacos e pensamentos. É uma adrenalina, né? É uma adrenalina, montanha essa russa. porra, né? É uma montanha. Exato. Uma máquina de cortisol. É uma máquina de cortisol. Máquina de cortisol. Eu ia falar que eu acho que eles... O psicopata, ele não é exatamente... Porque o hipócrita. Ele engana, né? Porque aquela coisa, o Nadone fala que ele não fez nada, Jatobá fala que ele não fez nada, né? O Cravinho lá fala que foi seduzido, mas que ele não tinha aquele impulso assassino, porra. Isso. O cara mata a porrada, uma pessoa não tem impulso assassino. Pega uma barra de ferro e você bate quantas vezes for necessário para aquela pessoa parar de gemer, indicando que ela tá morta, gente. Então eu acho também que tem mentira aí, né? Então, não sei mas você tocou num ponto, Tati. Tem libido, tem excitação. Eu não sei quem é o cinema. Eu acho que é o David Cronenberg, o Safatli, que fala muito disso. Que tem um filme em que um casal transa na iminência da morte. Eles só conseguem transar na iminência de um acidente de carro, E aí a coisa, obviamente, sai do roteiro, quer dizer, tá no roteiro, sai do controle, e alguém está quase morrendo, e ainda assim eles transam, sabe? É quase uma necrofilia, assim, é perturbador, né? Mas vai para esse lugar também. Esse sucesso de público... E o sucesso também com as pessoas que cometeram esses crimes hediondos terem fila de gente que quer ficar com elas, eu acho que vem daí, sabe? Assim, é o porão da nossa dimensão mais, sei lá, sombria. A Manu vai falar das sombras, porque sei lá, é muito perturbador. E tem uma discussão importante rolando também, que eu vi no Instagram, que meninos menores de idade, né, crianças cometem crime, 14, 15 anos, a galera vai pra internet, bandido bom é bandido morto, branco comete crime e vira celebridade, sai da cadeia com 20 pretendentes para casar. Empresária. E empresária, então também tem essa dimensão do racismo, né? Eu achei interessante a gente falar da questão da libido, né, da excitação, porque é isso, as pessoas acham que a pulsão de morte, né, ela é destrutiva. Mas o Freud vai dizer assim, não. Eros, a pulsão de morte, ela busca um retorno ao inorgânico, ao desligamento, ao estado zero de tensão. A pulsão de morte, ela só se torna destrutiva quando ela se conecta com Eros, com a pulsão de vida. Olha que interessante. Tem que estar com muita libido para matar. Exatamente, aí ela é defletida para fora, ela se dirige a um objeto. A pulsão de morte, ela fica ali de boa, quietinha, buscando retorno ao inorgânico, desligamento, né? Mas quando ela se alia com Eros, ela ganha uma dimensão destrutiva.
E ela é defletida para fora. Então, claro, tem libido, tem excitação, tem coisa nisso, né? Que chama a atenção e que, ao mesmo tempo, também causa esse... É um horror e um fascínio, né? É muito doido, é um paradoxo, porque é um horror e um fascínio. E a gente se pega nesse paradoxo sentindo isso e a gente fica assombrado. Não à toa a gente tem pesadelos. Olha que interessante. Porque é algo muito persecutório, né? Sim, sim. E aí a Prime acerta em cheio ao trazer histórias verdadeiras contadas como se fosse ficção. Porque vai dançando nesse limite do indizível e do excitante. E com alguma autorização para que a gente se permita sentir também. Então você quer ver como se fosse uma novela. Porque, por exemplo, Orange is the New Black. Vocês viram essa série? Eu vi, eu amei. Amei a série, mas era uma ficção e crimes leves, né? Exato. Tinha uns, sabe? Mas aí você tem onde se agarrar. Tem onde se agarrar. É que nem aquela série que fizeram ficção, mas que é baseada num crime. Enfim, não é um documentário, é uma série baseada num crime que aconteceu, daqueles monstros, os 2 irmãos que matam o pai com tiro, que o pai estuprou eles a vida inteira. Aí, uma hora eles dão um tiro na cara do pai, porra. Tanto que teve todo o movimento nas redes sociais para soltar esses irmãos da cadeia, né? Aí eu já não sei, Ale, queria até te ouvir, o que a pessoa... Ali para mim é todo mundo psicopata. Inclusive esses 2 irmãos que dão 500 tiros na cara do pai, eles matam a mãe também, né? Ali eu acho que tem já uma psicopatia, mas uma psicopatia também, porque assim, crianças que foram estupradas a vida inteira por esse pai com a mãe vendo. Então ali eu já não sei se é psicopatia. Quando eu vi Precisamos Falar sobre Kevin, eu fiquei muito mal com esse filme, fiquei mal com o livro também, porque assim, é aquela mãe que tá dedicada àquela criança estranhíssima e que ela vai vendo que é uma criança má. É uma criança má desde que tem 2, 3 anos de idade. Então eu queria te ouvir um pouco, como que isso se forma, né? Do que é feito o psicopata, do que vive. Do que se alimenta. Eu acho importante, Tati, né, sobre os irmãos Menendez, a gente tem que fazer um parêntese, porque assim, existe até hoje uma dúvida, né? Não se sabe se eles foram realmente abusados pelo pai, ou se essa foi uma narrativa que os 2 construíram e criaram em conjunto para poder diminuir a pena, né, se safar ali do crime cometido. Então, não se sabe, porque alguns membros da família foram depor e falavam sim que o pai era violento, era abusivo. Outros membros da família falaram que não era bem assim. Então isso ficou uma incógnita, o caso não foi fechado, né? Tanto que eles continuam lá presos, enfim, não conseguem, né, prisão perpétua. É que os atores eram tão bons que é isso de novo, né? Você torce pro Odete Roitman porque é a Deborah Bloch. Os atores dos irmãos Menendez eram muito bons. E aí o menino mais novinho, você tem vontade de pôr no colo, assim. Foda. Sim, sim. Mas a Marina Rui Barbosa tá fazendo uma atuação perfeita e eu não tô torcendo pra ela, gente. Não, nem um pouco. Não, eu acho, exatamente, eu acho que é por aí. Tem um distanciamento, né, entre a arte e a realidade, a gente tem que ter os pés no chão, porque eu acho, e outra coisa que eu vou falar aqui, que eu acho que pega muito, tá? Eu já vou falar um pouco da psicopatia, como nasce, de onde vem, o que são, né, mas olha, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, é imprescindível, a gente... É cultural, é da nossa cultura brasileira, a ausência de memória. A gente esquece muito das coisas, muito rapidamente, né? Collor fez o que fez e se tornou, né, enfim, deputado, ganhou aí de novo, né, as eleições, senador, depois de muita gente ter se suicidado, né, com o governo dele, com o que ele fez. Então, assim, nós temos a memória curta. E eu fico muito preocupado, sabe? Culturalmente, socialmente, a gente esquece, né, do nosso legado sombrio da escravidão, a gente esquece de casos terríveis de transfobia, de homofobia, a gente esquece e toca o barco. Então eu acho que essa ausência de memória, ela precisa ser sinalizada, sabe? Eu acho que quando a gente está ali se envolvendo
né, se apaixonando, eu gostei do termo que a Milly usou, por algum daqueles personagens, opa, levanta um alerta. Você está esquecendo o que eles fizeram, né? E essa é uma marca nossa. A gente tende a esquecer, né? O Brasil não revisita a sua história. E aí entra a importância da questão socioeducativa, a questão da educação, a questão da gente revisitar essa memória, esse passado nosso tão sombrio, para não repetir, né, aquilo que não é elaborado, aquilo que não é revisitado. Então, acho que essa questão é fundamental também, né? Sim, muito bom. Muito bom. É isso, ditadura. A gente não tem espaço de memória, a gente não tem o Museu da Ditadura, a gente não Exato. tem como Joanesburgo ter o Museu do Apartheid, que você não consegue ir para Joanesburgo sem passar 6 horas dentro do museu, é visita moralmente, eticamente obrigatória. A gente não tem o Museu da Escravidão, sabe? O Holocausto, exatamente. A gente Colônia, não tem... né? Tem, enfim. Sim. Mas e do que é feito o psicopata? Ai, meu Deus, que pergunta polêmica, né? Pergunta polêmica. Olha, assim, né? Todos os psicanalistas concordam, acho que todos é muita coisa, mas a maioria deles concorda que tem um aspecto constitutivo, né? O Freud, ele vai falar muito da metapsicologia, da questão econômica, né? Então ele diz, existem sujeitos que nascem com mais pulsão de morte do que outros e tendem a fazer mais vínculos destrutivos do que construtivos, fazem menos laços e mais destruição, né? Ele vai responder, eu acho uma sacada genial do Freud no texto dele, Por que a Guerra? Que é a resposta dele para o Einstein, né? Uhum. O Einstein manda uma carta para o Freud quando está eclodindo o nazismo, né? O Freud falece em 39, mas o nazismo já estava em ascensão antes. Aí o Einstein manda uma carta para o Freud, meio que debochando do Freud, né? O Einstein era bem irônico, fala assim, se o senhor explica tudo, explica por que os homens fazem a guerra. E aí o Freud diz assim, bom, existe uma questão, né, metapsicológica, quantitativa, que a gente chama de pulsão de morte, e eu digo que as pessoas se unem por meio da pulsão de morte. Elas se unem por meio do ódio. O ódio cola. O ódio, ele junta a galera, né? E a gente falar isso pode soar assustador, mas, gente, os comentários mais curtidos no Instagram são comentários de haters. Sim. Né? São comentários destrutivos. Quando você vê um comentário destruindo alguém, você vai lá ver se tem 1.000 likes, 2.000 likes, é uma coisa absurda. Um comentário extremamente violento. Então, sim, as pessoas se unem pelo ódio, né? Então tem uma base aí constitutiva, tem uma base ambiental. O Winnicott vai falar da deprivation, né? De crianças que tiveram cuidado e depois elas foram deprivadas desse cuidado, que aí ele vai analisar as crianças do pós-guerra que ficaram desamparadas e começaram a ter condutas antissociais. Então a gente tem fatores constitutivos e fatores ambientais. Eu acho que esses dois fatores compõem aí, né, o que a gente entende por o que gera, o que origina a sociopatia, a psicopatia. Acho que isso é considerável, né? Mas cada caso é um caso. Eu lembro do Precisamos Falar sobre Kevin, que em algum momento o filme dá a entender que a mãe não amamentou o tanto que tinha que ter amamentado, e a criança... Porque aí cai... Porque às vezes cai sobre... É a mãe, né? O que a mãe fez que a criança ficou desse jeito? Que também é outra questão problemática, né? Que se sai um psicopata, a culpa é da mãe. E tem uma outra coisa também, que eu não sei nem se eu vou falar uma merda aqui, Ale, mas... A gente não tem mais tempo de narrar as nossas dores, né? Nessa sociedade. A gente trabalha 10... A gente, que eu digo assim, a maior parte das pessoas hoje está trabalhando 10, 12 horas por dia, passa 2 horas no transporte público, chega em casa, se você é mulher, você ainda continua trabalhando, você tem que fazer o jantar, tem que ver se o filho fez a lição, tem que arrumar o uniforme, enfim. Então, quem tem tempo para narrar as nossas dores? E aí a gente sai de um outro jeito, né? Sei lá. Que é o Adolescência, que é aquela série que foi outra porrada também. Que é aquele menino que, assim, o pai é um cara que tá ali, é bacana, a mãe tá ali, é bacana, ele tem a escola e tal, só que tinha aquele gap de atenção em que ele ficava se nutrindo de ódio na internet, né? Aquele momento em que o pai tinha também ali a violência dele, né? Que a série coloca muito bem, que nunca bateu na família, mas destrói um galpão inteiro.
e tinha aquelas horas por dia em que ele ficava só se nutrindo de misoginia, de ódio, dessas comunidades incel. E aí, essa era uma pergunta que quando eu vi a adolescência, eu me fazia o tempo todo. Um menino daquele, claramente já, né, porque para ele matar uma menina, né, do jeito que ele mata, como acho que ele dá várias facadas na menina, uma coisa assim, ele já fez uma passagem ali para uma psicopatia. A pessoa tem cura? A pessoa deixa de ser um psicopata, Lê? Olha, eu Perguntas nunca... complicadíssimas para Alexandre. Perguntas complicadíssimas, Dexter, assim. Eu tenho Dexter. Você canaliza a sua psicopatia pro bem. Exato. Ele sublimou, né? Ele sublimou a psicopatia dele pro bem. Eu acho que, sei lá, dizem, né, inclusive, que grandes cirurgiões, né, dirigiram essa psicopatia. A Melanie Klein vai dizer isso, eu acho fantástico, né? Nem precisamos metaforizar tanto, ir para o extremo, né, de grandes cirurgiões, mas um pesquisador, eu acho isso fantástico que a Klein fala, né? Ela fala do instinto epistemofílico, né, o desejo, a pulsão por conhecimento. E ela fala que um pesquisador, ele tem esse instinto epistemofílico, o desejo de entrar, abrir, procurar o corpo materno, né, a geografia do corpo materno, descobrir o que tem dentro. E você sublima isso por meio da pesquisa. Porque Então, senão ele estaria fazendo a Matsunaga esquartejando um corpo. Exatamente. Eu acho que por isso que a leitura kleiniana é uma leitura muito visceral, porque ela vai mostrando ali o psiquismo infantil abertamente. Mas uma coisa interessante que eu acho que a Mili falou, a gente tem que retomar, da crise da narração, inclusive tem um livro do Byung-Chul Han maravilhoso sobre a crise da narração, porque quando a Mili estava falando isso, eu pensei no que a Tati levantou, de gente que chega em casa e vai assistir True Crime para relaxar. E dorme, né? Pra mim, atormentador, eu tenho pesadelo, eu não consigo. Mas pra muita gente vai relaxar. E aí eu fiquei pensando numa coisa muito doida, gente. Eu construí aqui uma conexão. Veja, se a gente tem uma crise da narração, se a gente está vivendo no automático, dentro dessa onda neoliberal maluca, que a gente só tem que fazer, entregar, né? Trabalhar, não tem tempo para nós. O quanto do nosso ódio, da nossa agressividade é contido dentro disso. Então, o chefe escroto que fala merda e você engole, o trânsito que é terrível e você vai contendo, né? Coisas que passam do limite, boleto atrasado, juros do banco, esse sistema, né, que é um sistema altamente destrutivo, e você vai contendo esse ódio dentro de você. Não à toa, você chega em casa à noite, assiste um True Crime e relaxa, né? Porque aquele cara tá botando pra fora o que você conteve o dia inteiro. Faz sentido. Não é? Não faz sentido? Faz sentido. E a série explode justo na semana seguinte ao massacre no Rio de Janeiro, né? Exatamente. A gente vive isso na vida real, né? As manchetes são horrorosas, aquelas mães chorando em cima dos corpos dos filhos. Aquilo é terrível. Aquilo também me deixou sem dormir. Eu não conseguia mais ler sobre o assunto. Né? E assim, isso depois de anos da gente lendo sobre Gaza, que também era um negócio que me destruía, aquelas crianças, né? Aí, de repente, tem uma coisa ali bem dirigida, sei lá para onde que a gente vai. A gente é atravessado por muita coisa doentia, né? Essa que é a verdade. Muita coisa, exato. E aí encontra vazão, né? Ali quando tem alguém representando, né, esses instintos desenfreados, sem pudor, sem hipocrisia. Porque é o que a Tati falou, mas o psicopata ele não manipula, ele não é mentiroso? Mas ele faz isso escancaradamente, sem pudor. Ele não tem vergonha, ele não tem peso na consciência. Ele tá mentindo, ele tá manipulando, mas ele faz isso com leveza, com maestria, né? Não dói a consciência. Talvez ele seduza a gente porque a gente pensa, como será que é não sentir? Porque sentir é maravilhoso, mas quantas vezes a gente esteve na merda por sentir, né? Tem isso também. E aí, como será que é não sentir, né? Porque a Richthofen, ela fala isso,
cravinho terminou comigo, foda-se, eu não sei nem quem é esse cara. Tipo, eu não gosto de ninguém. Ela tem Não se apega. Tem um relacionamento lá com a mulher na cadeia, quando acaba, nem lembra que existe. Ela não, É só interesse. não se importa com ninguém. O cara lá tá só. É só Como interesse. será que é não sentir, né? E ela, o que mais me assusta é porque o crime dela, ela não teve nem a dignidade de cometer. Exato. Manipulou. Bom, Perfeito. Não sei se você manipula um homem para matar, acho que daí junta doença com doença. Eu acho que as enfermarias ali eram as mesmas. Não, complementares. Exato, junta tudo ali, mas ela era extremamente manipuladora. A gente tá falando há quase uma hora e a gente nem entrou naquela outra questão da bissexualidade geral, né? Ou da homossexualidade de conveniência. Não sei, o que é aquilo, gente? Porque assim, eu gosto de acreditar num mundo em que todos... O ser humano evoluído será pansexual. Com certeza. Eu acho que é isso, sabe? Um ser humano evoluído é isso. Mas ali você vê o macho alfa entregue, sabe o efeito Charlie Sheen? Tipo, quando o macho alfa vê que existe um outro lado do menu. É maravilhoso, Sim, é o que tem ali, né? E aí eles descobrem que eles gostam também. Isso é bem interessante, hein, Ale? E vocês percebem também que é uma ruptura, né? É uma cisão. Aqui dentro a gente vive o nosso romance, a gente vive o nosso paraíso com trilha sonora. Lá fora eu sou hétero topzera. É total. O Christian deu um monte de entrevista falando: quer achar que sou viado, pode achar, tô nem aí, nunca nem liguei pro que acham, não sei o que. Ele tá ofendidíssimo, ele tá puto. Exatamente. Gente, essa série gerou coisas muito malucas, como por exemplo, uma coluna na Folha de São Paulo da Natália Bildt falando que dá para aprender regras do empreendedorismo com a série, né? Gerou isso, e gerou, e gerou também o jornalista, né, que faz o livro, que também tá preso, que aliás eu não sei qual é o crime dele, porque não fala o crime do jornalista. O jornalista real falando que não se conforma que escalaram atores bonitos para todos os criminosos e para ele meter um ator feio. Então mexe numa vaidade. Também não, mas mexe, sei lá também. Melhor que a gente. As coisas que a gente está discutindo essa série deixou a gente louca. A gente deixou a gente louca. Mas uma coisa que eu pensei, uma vez uma psiquiatra falou para mim, que a gente não dá conta ao longo do dia de sentir tudo com o nosso aparelho psíquico. Justamente por causa do neoliberalismo. A gente não pode parar de funcionar. Então, num mesmo dia, né, a gente está aqui gravando, depois eu tenho uma outra reunião, hoje de manhã já gravei também, escrevi a crônica da Folha, e eu fui atravessada ao longo do meu dia de hoje por coisas, né? Meu pai machucou a perna, minha mãe estava carente, aí eu começo a pensar em coisas sobre a velhice da minha mãe, aonde que eu posso entrar, aí eu começo a pensar na existência humana, na minha própria velhice. Então, se deixar, a gente tem coisa para ocupar o aparelho psíquico o dia inteiro, ainda sobrecarregar. Mas a gente precisa trabalhar, pagar conta, performar, ser mãe, sei lá, lavar louça, né? Então eu procurei essa psiquiatra porque eu tenho muita dor no corpo. E ela falou que isso era meu corpo tentando dar conta dos traumas do dia, porque nem tudo a cabeça vai dar conta de digerir. Então algumas coisas sobram pro corpo. E aí você tem as enxaquecas, as gastrites, né? Toda a psicossomática aí. Mas eu achei isso interessante porque esses instintos violentos, eu lembro que teve um período que estava muito difícil a minha relação com a minha filha e com a minha mãe ao mesmo tempo, e foi o período da gastrite. E um dia eu fiz uma gastrite em mim. E teve um dia que eu sonhei que eu me dava, acho que estava doendo muito a minha gastrite e eu dormia, eu sonhei que eu me dava eu mesma um soco na boca do estômago. E eu pensei, essa gastrite é o quanto a minha filha e minha mãe me irritam, mas eu não posso dar um pescotapa em nenhuma das duas, mas a violência tem que sair para algum lado. Então eu voltava para mim, era como se eu estivesse me batendo, entendeu? Como boa neurótica que não vai fazer passagem ao ato, eu me causei era uma gastrite importante, assim. Quando eu fiz a endoscopia, o cara falou: o que você tá fazendo? Nossa. Você bebe álcool? E eu como super certinho, mas aquela violência que tava vindo e que converteu, entendeu? Agora, isso do corpo é muito maluco, porque eu vi uma entrevista da atriz que faz a Sandrão, como é o nome dela, gente? Letícia. A Letícia, e ela disse que o corpo dela adoeceu depois que ela gravou a cena do assassinato. Exato.
Que o corpo não Nossa. sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela fala isso, ela fala, eu não sabia os traumas que eu tava dando pro meu corpo. O meu corpo achou que eu tava naquela cena, que eu tinha matado uma criança. Nossa. Ou seja, é violento para esses atores também que fizeram. Porque são Claro. histórias reais. Eu acho que se ela tivesse feito uma série de ficção, não tinha doído tanto no corpo dela. É que ela sabe que alguém fez aquilo. Que ela tá teatralizando algo real. Acho que isso doeu mais. Não sei. Eu vou dar uma não indicação. Então vai. Tremembé. Não, porque assim, depois de Tremembé, eu vou dar como fala, um antídoto para Tremembé. Boa. Ah, boa. É uma série que ela é o absoluto vazio. Ela é uma chave vazia. Chama Tudo é Justo, com a Kim Kardashian. Vocês já viram? Não, eu tenho Não. muita aflição da Kim Kardashian. É a Kim Kardashian, a Naomi Watts, a Glenn Close e a Sarah Paulson. Só tem fera. O cara do Modern Family, o mais velho, que chama Sei. Ed O'Neill, sabe? Sei. Então, essa série, gente, assim, é o absoluto vazio, são advogadas, os diálogos são toscos, as encenações são horríveis, é uma série de grana, tá? Então, eu acho que é meio de propósito, é uma coisa meio kitsch, sabe? Olha. E ela é um antídoto porque você não pensa nada vendo. Nada. Você quer ver a próxima cena medonha que eles vão colocar ali pra você, entendeu? Com essas atrizes maravilhosas. Então, é uma não dica. É. Você tem dica, Lê? Algum filme, série, coisas que você viu recentemente? Posso indicar meu livro novo? Deve indicar, maravilhoso. É o que tem a quarta capa minha, é isso? Então, eu amei esse livro. Ai, gente, eu falo um livro novo que eu elogio a tristeza e vai muito ao encontro do que a gente está discutindo. Essa ausência de narração, a gente não tem tempo de olhar pra gente, de abraçar a nossa tristeza, de sentir a nossa tristeza, esse ritmo doido que a gente está vivendo. Então eu parto da minha experiência pessoal, né, do quanto eu tive que passar por cima de um monte de coisa na minha vida e isso cobrou um preço, né? Trabalhando muito, entregando muito, performando muito, porque isso exige, a sociedade neoliberal exige da gente, mas a conta chegou. E quando a conta chegou, eu senti a necessidade de dar uma diminuída no ritmo e escrever esse livro. Então o livro ele tem psicanálise, claro, mas é um livro com muita literatura, com muita implicação pessoal. Então eu falo da minha história, falo da minha família, falo o quanto a tristeza marcou a minha vida e o quanto dar a ela um lugar de dignidade foi fundamental para atravessar uma série de períodos da minha vida. Chama Um Elogio à Tristeza, publicado pela editora Record. Saiu agora. É lindíssimo, é um livro lindo. E fala dos seus cursos. Quando é que tem curso que eu já quero fazer mais? Eu já fiz vários. Curso. A gente abre sempre no começo do ano, finalzinho do ano. Acho que agora em dezembro eu já anuncio os grupos que a gente vai ter no próximo ano, né? Eu sempre mantenho 3 grupos de estudos por semestre. Então, estuda Freud. Winnicott, Melanie Klein, ele sabe tudo. Lacan é um gênio gato, um gênio culto. E o Ale, para você ficar sabendo dos cursos, você vai lá em @Ale, ou como é que a pessoa te acha? Alexandre Patrício. Alexandre Patrício. Ótimo. A minha dica eu já falei, em janeiro, é a dica meio distante, mas para quem estiver no Rio, acho que ainda tá rolando no Teatro Poeira, é a peça do Dudu Moscovis, que chama Motociclista no Globo da Morte, que é muito linda, é incrível. Ai, gente, acabou, tô triste, queria ficar aqui mais, mas daí falar de outra coisa, mas, né, que essa não aí já deu. Vamos chamar a Ale mais vezes, que foi muito bom. Vamos, Ale, muito obrigada, cara. Foi demais. Imagina, gente. Não queria falar de Tremembé, mas a Tati tem sempre razão. Valeu a pena. Só na rouquidão. E aí, você que é um stalker, por favor, se inscreva neste canal, deixe seu joinha. Like. E se você tiver outros convidados que você queira indicar, convidadas, que sejam tão maravilhosos quanto o Ale, você dá sua indicação aqui pra gente, que a gente vai atrás, né? Lembrando que a gente... Pelo menos uma vez por mês vai trazer uma convidada, um convidado. E um beijo pra Manu, que tá comendo pastel de nata lá em Lisboa. Um beijo, Manu. Te amo, Manu, arrasando em Portugal. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Reparação histérica. Reparação histérica.